Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês sobre um livro que eu tô lendo. O nome dele é Vinho Novo, Odres Novos. Ele é de Howard Snyder. E eu não me lembro se eu já gravei algo sobre ele aqui pra vocês. Mas eu quero dar uma recapitulada e continuar, porque eu já li mais algumas partes e eu acho ele extremamente interessante. Vinho Novo, Odres Novos, fala daquela passagem da Bíblia onde Jesus fala: não depositem vinho novo em odres velhos, pois o vinho se expandirá e quebrará o odre, e se perderá tanto o odre quanto o vinho. Derrame vinho novo em odres novos, pois, se eu não me engano é assim, pois não há ninguém que depois de provar o antigo prefira o novo. Algo assim, para crescer junto e amadurecer junto. Tá. Aí, essa parábola normalmente reflete muitos estudiosos bíblicos e tal, e desse livro aqui também, utiliza vinho novo como um simbolismo do Espírito Santo, como se fosse o Espírito Santo em nós, a renovação do Espírito Santo, do poder de Jesus em nós. Então, o Espírito Santo é o vinho novo e os odres somos nós. E os odres novos quer dizer, se compara com Romanos 12:2, que diz pra gente renovar o nosso entendimento para que vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre cito esse versículo aqui. Se você já me acompanhou aqui, já viu alguns vídeos meus, você com certeza já ouviu esse versículo alguma vez, porque ele se encaixa em muitas passagens bíblicas, em muitos assuntos diferentes, e sinceramente ele mora no meu coraçãozinho. Tá. Odres novos. Correto? Odres novos se trata da renovação do nosso entendimento e da nossa vida, para nós nos tornarmos novas criaturas em Deus e permanecermos nos renovando, porque o Espírito Santo ele se move e a gente precisa estar ligado para poder acompanhar o movimento dele, para poder estar seguindo o Espírito Santo com uma vida devocional frequente de todos os dias, ou de bem frequente, da gente estar orando, passando tempo com o Senhor, de estar jejuando, lendo a Bíblia e estando com Jesus de verdade. Isso é o que o Pai deseja. Deus Pai, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, que é o vinho novo, que nós precisamos, né? E aí eu escrevi aqui no meu marca-página alguns temas muito interessantes. Meu marca-página, na verdade, é um pedaço de folha dobrado. O primeiro ponto que eu escrevi aqui é odres novos de forma pessoal. Esse livro, ele fala de vinho novo e odres novos, não somente da perspectiva pessoal, mas também da perspectiva da igreja, da comunidade, local da comunidade global e de como a igreja se comporta no mundo. E o primeiro ponto que ele passou para conseguir alcançar esse objetivo geral foi pequeno. Odres novos de forma pessoal. Nós precisamos, todos os dias, como eu já falei aqui, nos renovarmos, estarmos diante da presença de Deus, porque nós não somos bons em nós mesmos. Inclusive, vou aproveitar esse momento para fazer uma breve oração aqui, para que a gente possa ter esse bate-papo de forma maneira e de acordo com a presença do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, eu venho, Senhor, te entregar, Senhor, esse bate-papo, Senhor. Eu venho te entregar, Senhor, Pai, esse vídeo, Senhor, em Tuas mãos e venho clamar, Pai, para que a Sua vontade, Pai, seja feita, para que o Seu poder se aperfeiçoe, Pai, na minha fraqueza, Senhor. E que o Senhor se revele às pessoas através de mim, Senhor. Mas também, Pai, que o Senhor me ajude a ser como o Senhor de verdade e não somente transmitir, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te entrego o controle de tudo, Deus, porque Tu és poderoso o suficiente para ter o controle de tudo. E quando eu te entrego o controle, eu não preciso me preocupar com nada, pois o Senhor é confiável. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Gente, profundo, né? Nossa, até me abalei quando a gente ora, assim, sabe? É tão lindo, tão gracioso quando o Senhor fala com a gente. Enfim,
essa parte de sermos odres novos me fez lembrar de uma coisa. Não tá na Bíblia, mas tem a ver com uma experiência pessoal que eu tive. E talvez seja algo que vocês tenham passado ou estejam passando também. Que eu já ouvi falar, que eu já passei também. Às vezes a gente acha que a gente pode se esconder de Deus. Porque não sei o que passa na nossa cabeça. A gente acha que a gente, sendo o próprio ser humano, vamos conseguir nos esconder do Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está em todo canto, em todo lugar, mas também cabe no nosso coração. E por a gente achar que a gente pode se esconder de Deus, a gente esconde os nossos pecados e os delitos do coração. Eu já pensei, não vou falar você não, no nome de Jesus você não, mas eu já pensei inconscientemente, depois refletindo muito sobre o que eu estava pensando, cheguei a essa conclusão de que eu poderia me esconder de Deus, que eu poderia esconder certos desejos, certas vontades de Deus, por achar que eu, como cristã, não poderia estar sentindo isso. Que eu, como representante de Deus, como filha de Deus, não poderia estar sentindo isso. E fiquei com vergonha de falar com Deus que eu estava passando por essa dificuldade, não, por essa vontade, e de pedir ajuda para Deus. Sendo que isso eu vejo muito como um trabalho do inimigo nas nossas mentes. Não só dos inimigos, mas também da nossa carne. Porque o maior vilão da nossa vida, muitas vezes, não é o inimigo, não. Somos nós mesmos. É como Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Nossos inimigos são principados e potestades nas regiões celestiais, mas muitas vezes a gente permite que isso aconteça. Isso é um papo muito profundo, porque Deus falou na palavra dele, Deus não se contradiz, ele não mente, ele é a verdade. Então, não há mentira alguma nele, que ele não nos dá a tentação que nós não possamos suportar. Então, se ele não nos dá a tentação que a gente não possa suportar e a gente tá achando que é impossível suportar a tentação, a gente tá dizendo que Deus é mentiroso? É impossível Deus mentir, porque Deus é a verdade. Entendeu? Então, voltando ao que eu tava falando, eu às vezes me perco um pouco. A gente acha que a gente pode se esconder de Deus, e com isso a gente não permite que os nossos odres sejam renovados, que a nossa mente seja transformada e que as nossas atitudes sejam mudadas. A gente não permite abrir mão de algumas coisas para alcançar o Senhor, para buscar Deus, para viver segundo a palavra dele. Ah, mas eu não sei o que Deus me manda fazer. Então, você tem que conhecer Deus, porque quanto mais você conhece o coração de Deus, mais você sabe o que se passa na mente dele. Nós nunca saberemos o que se passa completamente na mente do Senhor, porque ninguém pode dizer, tá até em Salmo, se eu não me engano, calma aí. Quem que soube o que eu faria? Quem estava lá quando eu fundei os céus e a terra? Ninguém. Mas o Senhor nos dá pistas de quais são as intenções do coração dele e ele se revela, mostrando o caráter dele. E com base no caráter dele, a gente pode moldar o nosso caráter também para estar parecido com ele e termos de fato o caráter de Cristo e sermos odres novos para que o Espírito Santo possa se renovar sobre a nossa vida e nos encher cada vez mais e em cada tempo mais. E tá com Jesus, né? Aí é isso, muito top. Eu depois quero gravar um vídeo sobre devocional, porque eu acho que esse é um assunto muito importante e eu não vejo muita gente falando sobre. Já ouvi alguns vídeos, na verdade, muitas coisas em cortes, muitas pregações muito teóricas, muitas coisas muito práticas
já vi coisas que ensinaram perfeitamente, mas eu sinto que hoje em dia, eu via mais antigamente, hoje em dia eu sinto que não tem se falado muito sobre isso. Eu queria comentar sobre isso. Vocês acham interessante falar sobre isso? Espero que vocês achem interessante, porque eu acho que eu pretendo gravar um vídeo sobre isso. Enfim, outro ponto que eu escrevi é a estrutura da igreja em equilíbrio. A estrutura da igreja serve tanto para a igreja como um todo, como para a gente também. Então você vai pegando essa mensagem e aplicando na sua vida, assim como você tem que fazer com a Bíblia, né? Mas sem tirar o texto do contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. E a gente não quer ser herege. Herege é falar algo que não está de acordo com a Bíblia, né? Tá. Estrutura da igreja em equilíbrio. O que isso quer dizer, esse tal de equilíbrio? Então, normalmente temos dois extremos na igreja, né? Um lado é extremamente religioso e acredita que o relacionamento com Deus se baseia em regras. E que se você cumprir essas regras, você está automaticamente salvo, mesmo que você peque em muitas outras coisas. E o outro lado acredita que se você se mover no Espírito Santo, coisa que, né, muita gente acaba confundindo emoção com o Espírito Santo, principalmente na igreja hoje em dia, mas não vou entrar nesse mérito. Muito usado pelo Espírito Santo, muito cheio do Espírito Santo, você não precisa obedecer tanto a Bíblia, você não precisa aprender tanto a Bíblia e você não precisa tanto de, como que eu posso dizer, liturgias, rotinas, me lembrei. Não precisa tanto de rotinas, sendo que o Senhor, na verdade, ele busca um equilíbrio entre as duas formas. Ele busca uma igreja que quer ajudar os outros, ou pessoas que querem ajudar os outros, porque a igreja é composta de pessoas, né? Que querem ajudar os outros, que mantêm uma vida frequente com Deus, mas que também sabe qual o direcionamento do Espírito Santo para aquele momento, para aquela fase, para aquela época, de para onde o Espírito tem guiado a igreja, mas para onde o Espírito tem guiado a vida. E é muito importante saber disso, mas se você não sabe, ora em cima disso, ora a respeito disso, porque isso é muito importante e muito bom de se ter, sabe? Orar pelos outros, ajudar os outros, manter uma certa frequência, porque relacionamento exige continuidade, mas também se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo, que é uma coisa muito boa também. Muito boa também não, né? É bíblico, né? Enfim. E o terceiro ponto, eu vou passar rapidinho sobre ele, mas é o evangelho aos pobres. Acessível. E esses pobres, tudo isso foi citado no livro, eu tô só parafraseando e trazendo um pouco da minha perspectiva, porque eu gostei muito desse livro. E ele fala muito sobre isso. Esses pobres eu interpreto como pobres de espírito, que quer dizer sem Jesus, e também pobres financeiramente. O livro ele fala pobres financeiramente, porque fala que a igreja ela é muito mais propícia a crescer no meio das pessoas que não têm condições, porque procuram uma esperança, uma vida, né? Um motivo para viver. E isso tanto na base do dinheiro, quanto na base de sem o Senhor, né? Pobre de espírito ou pobre monetariamente. Enfim. E ele fala que muitas vezes a gente começa a igreja, os maiores momentos onde ela sofreu um boom na história, onde ela se expandiu e se espalhou por todas as partes da terra, foram os momentos onde elas foram pregadas para os pobres. Teve alguns países onde eles estavam há muitos anos tentando pregar para a classe média alta, e não conseguiram ter a mesma percussão do que quando um casal de jovens começou a ir pregar nas periferias e pregar para as pessoas que precisam, porque quem não tem nada a perder vai muito mais longe por Cristo. Isso é algo que eu refleti lendo isso. Quem não tem nada a perder, quem pensa que não tem nada a perder, quem tem convicção do quão glorioso é o céu,
não tem medo de nada. E não tem medo de ousar em obedecer Jesus. E isso eu acho, na minha perspectiva, não está escrito aqui, que é o que faz o evangelho aos pobres se difundir tanto. Isso me lembra da passagem do jovem rico que Jesus encontrou, que ele queria muito se converter, que ele tinha feito um monte de coisa para Jesus, estava obedecendo desde a adolescência dele. Mas quando Jesus falou para ele, vá, doe todas as suas coisas aos pobres e siga-me, ele falou que não, porque ele tinha muitas coisas. E o apego aos bens materiais não pode nos impedir de estar com Jesus. Porque no nosso coração não tem espaço para dois senhores, tem espaço para um só. E se o nosso único Senhor não for Jesus, esse lugar vai estar sendo preenchido por outras coisas e nós vamos estar cometendo idolatria. E idolatria é quando o nosso coração se divide com outras coisas que não sejam Deus. Pode ser, tem como idolatrar a própria imagem, tem como idolatrar o celular, tem como idolatrar, não sei qual a faixa etária de quem está me ouvindo, os filhos, tem como idolatrar a família, tem como idolatrar os pais. E infelizmente isso vem se tornando muito frequente. E eu espero que vocês entreguem os seus corações e as suas vontades para Deus, como eu falei lá no início, para que vocês possam se tornar odres novos, de verdade. Porque à medida que a gente vai se entregando ao Espírito Santo e recebendo mais dele, mais plenos nós nos tornamos. E mais felizes pela alegria do Espírito Santo também. Poxa, isso é bem forte, bem tocante. Pois é, né, gente? Vamos orar pra gente terminar? Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, para que o Senhor guarde, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que tá vendo esse vídeo. Me blinde, Senhor, Pai. Me ponha, Senhor, guardado em tuas santas mãos, Senhor. E blinde e guarde, Senhor, essa pessoa, Senhor, que tá me ouvindo, Pai, por meio desse celular, Senhor, desse YouTube, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos dê a sua coragem, Pai. Seja o nosso acelerador, mas seja também o nosso freio, Senhor. Nos ajude a sermos guiados pelo Teu Espírito Santo e a sermos odres novos para receber do Teu vinho novo, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nos ajude a nos expor diante de Ti e nós te clamamos, Pai, por ajuda, para que nós possamos viver o Senhor, com o Senhor, porque a gente só consegue contigo, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.